Deuteronômio, capítulo 2. Depois voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado, e por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Então o Senhor me falou dizendo: Vocês já rodearam bastante estes montes, agora sigam para o norte. Ordene ao povo dizendo: Vocês passarão pelo território dos seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé, pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles por dinheiro comida para que possam comer, e também água para que possam beber, pois o Senhor seu Deus os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto durante estes 40 anos, e o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como no caminho de Arabá, de Elate, Ezion e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho no deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: Não provoque Moabe e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança na terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados Refaíns, como os Anaquins, e os Moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir, porém os filhos de Esaú os expulsaram dali. Os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles, assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado. Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cades-Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles, para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou dizendo: Hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque na terra dos filhos de Amon não lhes darei herança, porque a tenho dada por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refaíns, antigamente habitavam nela Refaíns, e os amonitas os chamavam de Zanzumins. Povo grande, numeroso e alto, como os Anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com eles assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele. Comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra. Iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos para a direita nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Tão somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom,
rei de Hesbom, não quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas, desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nela está, até Gileade. Não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isto o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades das regiões montanhosas, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar.